Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, seu professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 15ª aula sobre métodos de recuperação secundária. Como consta aqui nessa figura, aqui embaixo, nós temos três tipos de método de recuperação. Método de recuperação primária, que foi alvo da nossa última aula, ou seja, a 14ª aula, onde falamos sobre gás em solução, capa de gás, influxo de água e mecanismo combinado. Nessa nossa aula agora, nós vamos falar sobre métodos de recuperação secundária. O que são esses métodos? Qualquer reservatório de petróleo, ao longo do tempo, ele vai produzindo e também perdendo pressão, ou seja, vai ficando depletado. A ideia é que ao longo do tempo a gente tenha alguma forma de manter essa pressão e essa produtividade. No caso, nós temos os métodos de recuperação secundária, que vai adicionar energia ao reservatório através de injeção de água ou de gás. Nós vamos falar sobre isso com detalhe a seguir. E temos os métodos especiais do terciário, que consta aqui nessa tabela, são três tipos de métodos. Esses métodos serão alvo da nossa 16ª aula. A próxima aula que colocaremos aqui no nosso canal. Bem, como foi dito, os métodos de recuperação secundária, eles são utilizados para manter a pressão e a produtividade através da energia natural do reservatório. Ou seja, a gente tem que acrescentar, porque ao longo do tempo a tendência é o reservatório cada vez mais perder pressão e com isso diminuir a sua produtividade. Com esses métodos de recuperação secundária, a gente consegue prolongar a vida útil de um campo de petróleo. Aqui nós temos uma figura onde temos uma plataforma de produção com um poço horizontal, aqui por acaso um poço injetor de água, onde essa água vai ocupar o espaço poroso do petróleo que foi aqui produzido, dessa forma mantendo-se a pressão. Bem, os métodos de recuperação primária, em geral, têm um fator de recuperação baixo. Muitas vezes pode chegar até 50% a 60%. Então, com isso, a gente sempre vai precisar de um método de recuperação secundária. Quase todos os campos vão ter métodos de recuperação secundária. O mais comum seria a injeção de água. A eficiência da recuperação dos projetos de recuperação secundária atinge até 60%, em geral, quando bem sucedidos, mas a média fica de em torno de 30% a 50%. Lembrando que quando a gente descobre um campo de petróleo, o volume de oil in place calculado para aquele campo, vamos supor que seja de 1 milhão de barris. Se o meu fator de recuperação for 70%, quer dizer que eu vou ter uma recuperação de 70% desse petróleo. Sempre alguma coisa vai ficar para trás. Então, a gente sempre vai buscar tirar o que fica para trás. Bom, nos métodos de recuperação secundária, a manutenção da pressão é sem interação química com os fluidos, ou seja, eu injetando água ou gás no poço, essa água ou gás que está sendo injetado não vai interagir com os fluidos presentes, seja gás, ou óleo ou água. Não há essa interação. Então nós temos dois tipos de mecanismo de recuperação secundária. Injeção de água, pode ser água subterrânea, água produzida ou água do mar, ou injeção de gás natural. Às vezes a gente tem campos que a gente produz gás, e esse gás pode ser injetado para deslocar o óleo, ou seja, como uma forma de recuperação secundária. Injeção de água. O que seria injeção de água? A repressurização do reservatório a partir do deslocamento da água para aumento da recuperação de óleo. Aqui, como mostra essa figura esquemática, nós temos aqui uma camada de rocha tipo anticlinal, nós temos aqui a zona com óleo. Em mecanismo de recuperação primária, aqui seria mecanismo de fluxo de água, com empuxo d'água, onde eu tenho óleo e água na base. Nós colocamos os poços aqui para produzir na zona com óleo, e aqui tem água. O que a gente pode fazer? Injetar água para essa água ajudar esse óleo a ser produzido e ao mesmo tempo mantendo a pressão. Quais são as vantagens do método de injeção de água? Tem baixo custo econômico,
água em abundância. É um método muito bem conhecido, muito utilizado. E essa água que é produzida, que é injetada e é produzida, né? Ela pode ser novamente reinjetada, né? Lembrando que a água que entra, sai, ela pode ser injetada, e à medida que a produção aumenta, que mais água vai sendo injetada ao longo do tempo, a gente vai ter um BSW maior. BSW significa corte de água. Se eu digo BSW de 60%, 70% de BSW, eu estou dizendo que eu tenho uma produção de água de 70% para 30% de petróleo. Quais são as razões para o sucesso da injeção de água? Tanto que é o método mais utilizado. Disponibilidade de água, baixo custo em comparação com a injeção de outros fluidos, comparando com a injeção de gás, facilidade da injeção de água na formação, alta eficiência com que a água desloca o óleo. Então, é uma tecnologia muito bem conhecida. Lembrando que a água que vai ser injetada no reservatório, ela tem que ter características próximas da água produzida. Porque se essa água tiver características em termos de salinidade, pH diferente da água que está no reservatório, pode criar alguns problemas ao reservatório, como tipo 1, dano de formação. Problemas que podem ocorrer no reservatório. Aqui nós temos um poço injetor e um poço produtor. Veja que a tendência seria a gente injetar água e que essa água caminhasse como uma frente de onda, uma água varrendo todo o reservatório, como mostra aqui essas figuras. Mas isso não ocorre. Por que não ocorre? Você veja que aqui está formando dedos ou fingers, né? Está formando esses fingers e tem um óleo que fica bypassado. Esse óleo que não vai ser drenado. Por quê? Porque os reservatórios, seja aqui um arenito ou carbonato, por exemplo, eles não são homogêneos. Já que não são homogêneos, as faces, as condições permoporosas do reservatório variam entre um poço e outro. E sempre, então quase sempre, a gente acredita que tem um óleo que fica bypassado. Por quê? A água vai entrar e vai percorrer os caminhos de melhor porosidade e permeabilidade. E as zonas que têm pior permeabilidade, sempre alguma coisa fica para trás. Esse óleo que é bypassado, a gente diz bypassado, esse óleo pode ser recuperado por outras técnicas, como por exemplo, através da perfilagem a poço revestido, nós reconhecermos essas zonas com óleo bypassado ou target oil. Bem, na bacia de Campos, aqui uma figura antiga de 2001, nós estamos mostrando aqui os grandes campos de petróleo da bacia de Campos, tipo Marlim, Albacora. Observe que onde tem essa bolinha branca, em 2001, já existia uma série de projetos de injeção de água implantados. E em amarelinho, uma bolinha amarela, significa projetos ainda a iniciarem, isso nessa data. Hoje, 2021, todos esses campos já estão com processo de recuperação secundária, ou seja, muitos podem estar com injeção de água a fim de manter a pressão do reservatório e manter a sua produtividade. Lembrando que sempre a produtividade de um campo vai decaindo ao longo do tempo. Resultados obtidos com a injeção. Isso aqui é uma figura muito interessante, que aqui tem a produção de óleo de barris por dia. Isso aqui foi realizado para um campo de petróleo na bacia de Campos. Esses campos aos quais eu estou aqui mencionando são campos que produzem na seção pós-sal, ou seja, nos turbiditos da formação Carapebus. Então veja bem, aqui a produção de óleo em um determinado campo ao longo dos anos. Isso aqui entre 2006 e 2008. Olha que interessante. Esse aqui era o histórico de produção. Esse campo começou em 2007, 2006, veio produzindo e aumentando a produção. A produção vai aumentando assim, tipo em escada, porque à medida que mais poços vão sendo perfurados, a produção aumenta. Então esse campo chegou a produzir, mais ou menos em julho de 2007, mais de 60 mil barris por dia. E daí, depois começou a cair. Isso aqui é o histórico, esse azul marinho, antes da injeção de água.
Então, qual era a tendência desse campo? A tendência desse campo era a produção cair, a produtividade cair ao longo do tempo, como também a pressão. Então, o que é que se fez? Já em julho de 2007, em agosto, se iniciou um processo de injeção de água, a fim de manter a produtividade e manter a pressão do reservatório. Então, veja que aqui a produção continuou. Esse azul mais claro significa histórico após a injeção. Ele caiu, e de repente, já a partir de outubro de 2007, a produção começou a aumentar, chegando até a produção anterior, que era em torno de 62 mil barris de óleo. E aqui continuou alta. Claro, nós não temos esse gráfico a partir de 2008, mas a tendência aqui é diminuir essa produção. Correto? Bem, esquemas de injeção. Aqui é um poço em terra com uma cabeça de injeção, ou seja, aqui é todas essas válvulas, isso aqui significa um poço injetor de água. Bom, então nos esquemas de injeção nós temos objetivos: maximizar a recuperação, minimizando o volume injetado, ou seja, para tanto de água que é injetado, a gente vê o que produz. Manter os fluidos injetados no reservatório, ou seja, quando a gente vai injetar fluido num determinado reservatório, a gente tem que ver a taxa de vazão ou de injeção ao longo do reservatório. Nós temos várias formas de fazer essa injeção. Injeção periférica, na zona de água ou no flanco. Aqui nós temos uma injeção periférica, isso aqui é uma estrutura tipo anticlinal, em seção, em mapa. Observe que aqui as bolinhas vermelhas são os poços produtores e essa bolinha aqui com a seta são os poços injetores. Essa é a nomenclatura para poços de injeção. Então observe que a injeção é sempre periférica, aqui ao redor do campo. Já um reservatório que pincha, se adelgaça, a gente vai injetar nos flancos. Então observe aqui a zona com óleo, nós vamos produzir essa zona com óleo, e à medida que a pressão vai diminuindo, nós vamos começar a injetar água, e essa água aqui que está em verde vai subindo. Da mesma forma, o que está em verde aqui é a água. Então injeção periférica e injeção no flanco. Temos também injeção em malhas, injeção na própria zona de óleo. Isso é quando nós temos reservatórios que têm pouca inclinação e espessura. Então muitas vezes a gente injeta água dentro da própria zona com óleo. Bem, injeção de gás. Então, como método de recuperação secundária, nós temos injeção de água e injeção de água. É a mesma estrutura da injeção de água. Só que para a injeção de água, de gás, eu preciso ter uma planta de tratamento de gás e uma rede de dutos e compressores. Ou seja, a injeção de gás já tem um custo mais elevado que a injeção de água. Então vamos supor que aqui nós temos os nossos poços produtores, não é? E aqui nós temos óleo, aqui em rosa, e aqui gás. Então esse gás aqui, aqui nós vamos ter os poços injetores de gás. À medida que esse poço vai produzindo óleo e gás, e esse gás vai ser reinjetado através de poços injetores para manter a produção dos poços produtores. Dessa forma, a gente percebe que ao longo do tempo, a gente sempre vai ter um RGO aumentando. RGO significa razão gás-óleo. Ou seja, um poço que produz com RGO de 80%, significa que ele produz 80% de gás para 20% de óleo. Bem, essa foi uma pequena aula sobre métodos de recuperação secundária. A nossa próxima aula vai ser sobre métodos de recuperação terciária ou especiais. Se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal no YouTube, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa, e siga a gente aqui no Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa, onde sempre eu estou postando figuras, colocando figuras com alguma discussão sobre a parte de geologia do petróleo ou perfilagem de poços. Inclusive, essas aulas sobre métodos de recuperação secundária já estão postadas no Instagram. Então, um abraço e até a próxima.